Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Muito bem, né? Hoje eu vim comentar aqui, procurar comentar, né, rapidamente, um vídeo que eu assisti no canal do Roninho BR, né? Onde ele falava a respeito de gargalo. Aí eu assisti o vídeo e decidi, né? Deixar aqui os meus esclarecimentos a respeito do tema, né? Lá ele falava que o gargalo sempre vai existir. Mas será que o gargalo ele sempre vai existir? Vamos lá. Assim, eu concordo com ele, com as opiniões dele muitas vezes. Mas dessa vez eu tenho que discordar. A gente tem que entender o seguinte, falando na parte de jogos, em computadores, ele falou um negócio que é certo. O maior gargalo, né, o maior gargalo que a gente vai ter, nesse caso, é o de, em geral, né, o que acontece é o de CPU e, né, é o de processador e placa de vídeo. Em geral são os maiores que a gente tem, né? São os que mais ocorrem. Claro, tem de HD, né, SSD, barramento daqui, barramento de lá, mas em geral o que acontece é isso. É o de CPU e o de placa de vídeo, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, quando acontece o gargalo ele acontece quando um componente limita o outro. Então, se um componente está limitando o outro, é sinal que os dois componentes têm um limite. Você concorda comigo? Concorda comigo? Se a placa de vídeo está limitando o processador, é sinal de que a placa de vídeo tem determinado limite e o processador consegue ir além daquele limite da placa de vídeo. Ou seja ele consegue trabalhar com mais força do que a placa de vídeo ou vice-versa. Se o processador está gargalando na placa de vídeo, é porque o processador ele não tem tanta força para entregar o trabalho, as tarefas que aquela placa de vídeo está demandando. Beleza? Então, todos os componentes eles têm um determinado limite. Beleza? O que acontece? O que você pode ver é o seguinte, é o limite do processador, o limite da placa de vídeo. Entendeu? Vamos lá. Por exemplo, vou botar como exemplo o meu computador. Qual é o meu processador? Um FX 8300. Esse é o meu processador. Qual é a minha placa de vídeo? A minha placa de vídeo é uma RX 560 AMD, né? RX 560. Eu posso mexer em qualquer frequência do meu processador. Posso botar ele a 3.3 em estoque, posso botar ele a 4.2, a, sei lá, 5 GHz. O desempenho vai ser o mesmo com essa placa de vídeo. Por quê? Porque o processador, mesmo ele em estoque, ele em frequência de fábrica, ele não gargala a placa de vídeo. Ou seja, ele tem força suficiente para deixar a placa de vídeo, para botar a placa de vídeo para trabalhar e ele manter lá o trabalho dele de boa. Ou seja, nesse caso, o gargalo nunca vai existir. Ele nunca vai existir. Jogando a 1080, né? Em Full HD, ele nunca vai existir. Muito bem, então se a gente tem um processador que não gargala com essa placa, é sinal que a próxima placa dela, por exemplo, a RX 570, também vai ter um processador que vai tirar completamente o gargalo dela. Isso aí é óbvio. Se não existe, futuramente existirá. Beleza? Então, qual seria o processador que tiraria o gargalo da 570? Bem, poderia ser esse mesmo FX aqui, o FX 83, o FX 8300. Certamente você botando uma 570 com ele, não ia ter gargalo. Entendeu? Mais um que, assim, a certeza de você não ter gargalo com a 570 seria, por exemplo, vamos botar assim, uma parte da Intel, pra gente falar da Intel também, né? Ser justo aqui. 1.7, 4770, 4790. Não tem gargalo com a RX 570. Ele nunca vai gargalar essa placa de vídeo na frequência máxima que ela aguentaria rodar um jogo, que na resolução máxima, desculpe, que ela aguentaria rodar o jogo, que é 1080, que é o Full HD. Beleza? Então, ali já não tem gargalo. Mas vamos agora ir mais além, ou seja, não tem gargalo aí. O máximo que você poderia ter gargalo numa configuração dessa seria se o seu HD, se talvez a sua memória ali gerasse o gargalo. Mas o gargalo principal, que é o de processador e placa de vídeo, você não teria. Beleza? Agora vamos dar mais um exemplo.
Vamos pegar então uma placa assim mais selvagem. Vamos pegar aqui o exemplo que ele usou. A 2080 Ti. Bem, a gente sabe que tem testes que usaram o i9 9900K e colocaram ele contra o i9 9900KS com a 2080 Ti. E a gente viu ali que, pelo menos em um e outro jogo, teve alguma diferença de FPS ali, mesmo você subindo tanto em estoque quanto com você com a CPU overclockada, que é o i9 9900KS no final. Ou seja, teve diferença de FPS, não teve uma grande diferença. Ou seja, a gente pode dizer que certamente aquele 9 sim, mesmo o KS, está gargalando aquela placa. Muito provavelmente está gargalando aquela placa. Entendeu? Muito provavelmente está gargalando aquela placa. Se você jogar, porque você vê, você estava com o i9 em estoque, que é o K, e botou ele contra o i9 overclockado de fábrica, que é o KS. E você viu que aumentou o FPS, ou seja, o i9 em estoque, sim, ele dá um pouco de gargalo nessa placa. Dá um pouco de gargalo, sim. Muito provavelmente, o limite desse i9 aí seria uma RTX, falei de GTX, né? É uma RTX 2070 Ti, talvez 2070 Ti, seria o limite dele. Muito provavelmente ali ele já não daria gargalo, entendeu? Então já ficaria um nível assim mais equilibrado, por incrível que pareça, né? Um dos tops da Intel, né? Gargalando na placa top também, que é uma monstra, né? A 2080 Ti é uma placa monstra, mas existe o gargalo. Então é isso. Não tanto ao mar, não tanto à terra. O gargalo existe? Existe. Ele sempre vai existir? Na minha visão, não. O exemplo é a minha máquina. A minha placa de vídeo é uma 560, que digo, RX 560. Vê se ela gargala o meu FX 8350. Não gargala. Eu posso tirar o turbo boost dele, que ela não vai gargalar ainda. Eu rodo o Far Cry 5 aí com o mesmo FPS que um i5 tá rodando. O mesmo FPS, o i5 tá dando, sei lá, 40, o meu tá dando 39. Cara, entendeu? Então o gargalo ele existe? Existe, mas ele sempre vai existir? Na minha visão, pela minha experiência, não. Então, o que a gente faz para poder... Mas assim, a gente tem que também pensar numa coisa. Eu entendi o que ele quis dizer no vídeo. Vamos lá, o gargalo existe? Existe. Ele sempre vai existir? Na minha visão, não. Mas você também não pode, eu já falei isso daí em outros vídeos, você também não pode ficar se ligando muito nisso. Ah, aquele processador ali tem tanto de cache, tem tanto de clock, não, aquele ali vai dar gargalo. Calma, não fica botando isso muito na sua cabeça não, cara. Você tem que pegar uma coisa que te serve, beleza? E que também não vai limitar o seu desempenho, mas também, se mesmo que limite, não limite tanto o seu desempenho. Por exemplo, eu posso pegar aqui na minha máquina, botar uma GTX 1060. Vai gargalar? Olha, talvez ele gargalhe ali, vai perder uns 5 FPS, 10 FPS, dependendo do jogo. Com relação a um Ryzen, por exemplo, um Ryzen R5 3600, talvez ele vai perder. Entendeu? Mesmo que overclock, talvez ele perca. Vai ter jogo ali que, enquanto o Ryzen tá dando 100 FPS, o meu FX aqui tá dando 89, entendeu? 88, vai ter jogo certamente, mas ele tá segurando a placa decentemente, de uma maneira que me garante a diversão, de uma maneira que eu tô me divertindo, que eu tô conseguindo, às vezes, jogar online, conforme for, dependendo do jogo, entendeu? Então é nisso que você tem que prestar atenção. Você tem que botar montar um computador que seja equilibrado, entendeu? Seja equilibrado, entendeu? Você não precisa... você não deve também montar, por exemplo, não, vou montar um i3 de terceira geração, tem um i3 aí de terceira geração, vou botar ele ali com uma GTX 1080, pô, vai te dar um gargalo desgraçado. Te dá um gargalo aí selvagem, não tem a ver. Você tem um i3, por exemplo, um i3 segunda, terceira geração, poxa, bota nele uma 1050, uma GTX 1050, entendeu? 1050 Ti ali já, entendeu? Fica equilibrado, bota uma RX 560, bota uma RX 550, fica mais, entendeu? Bota uma plaquinha de vídeo de entrada, entendeu? Então você tem que ver mais ou menos a potência da tua máquina com relação ao que você pode botar de potência de placa de vídeo em cima. Por exemplo, vou botar um RX, um R5 3600, com qual que eu coloco? Bota uma RTX 2060, entendeu? Bota uma 1660 Ti, fica legal nesse kit. Bota uma 1070, se você achar, entendeu? Fica legal nesse kit, fica de boa, entendeu? Vou pegar um i5, vamos, sei lá, um i5 8400, né, da oitava geração.
poxa, dá pra você também usar essas placas. Bota uma RTX 2060, entendeu? Uma 1060 Ti, entendeu? Fica legal. Não precisa também pegar, não vou pegar o i5 é o bicho, vou botar uma RTX 2080. Cara, vai te dar gargalo, com certeza. Você vai conseguir jogar? Vai. Mas não fica equilibrado. Ah, cara, e se eu for pegar o i9, eu posso botar uma 2080 Ti? Pode, você pode colocar. Só que, claro, você não vai ter certamente um total desempenho dela. Certamente aí pro i9 ele conseguir empurrar essa placa, ele teria que estar certamente no nível de PC de um KS, né? Você teria que ter um i9 KS com mais uns 2 ou 4 núcleos ali, para ele segurar ali, entendeu? Perfeitamente. Perfeito? Então é mais ou menos isso daí, entendeu? Então, mas você tem que botar uma coisa equilibrada. Pô, vou botar um R5 260 que digo. Poxa, bota uma 1070, bota uma 1660 Ti, entendeu? Uma 1660 tá de bom tamanho, cara. Entendeu? Bota uma Vega, entendeu? Uma Vega 56, entendeu? Bota uma placa de vídeo nesse sentido aí, nesse ritmo, que vai ficar legal pra você, entendeu? Mas o que eu quero deixar pra vocês claro é o seguinte: não se liguem tanto no gargalo, ok? Mas o gargalo existe. Mas ele sempre vai existir? Na minha visão, não. Na minha visão, vai ter um momento em que, dependendo do processador, dependendo da placa de vídeo, um vai eliminar o gargalo do outro. Entendeu? Um vai eliminar o gargalo do outro. Enfim, é isso aí que eu tinha pra poder falar pra vocês. Um abraço a todos os senhores, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até mais.